Olá, graça e paz. Eu sou Flávio Ramos, pastor aqui na Igreja Batista Itaipu, e estamos aqui para gravar essa escola bíblica dominical online. Todos vocês sabem que estamos impedidos nesses dias de estar juntos, e a gente lamenta por isso, mas por um outro lado também a gente acredita que o nosso Deus soberano está sustentando e controlando todas as coisas. Então a gente está aprendendo também aqui a desenvolver essas ferramentas para abençoar a vida de vocês, para que a gente continue o nosso crescimento, o nosso amadurecimento na palavra de Deus. Então, eu peço a sua paciência, tem sido também um desafio novo para a gente ser pastores virtuais, vamos dizer assim. Tá bom? Seja muito bem-vindo à nossa aula hoje de EBD para a gente aprender um pouco. Deixa eu colocar aqui um slide para você. A tela vai ficar um pouquinho menor, mas acho que você vai conseguir enxergar aí também. Está aí, então. Está na nossa tela. A nossa aula de hoje é para falar sobre o Deus incomparável. O Deus incomparável, sobre os atributos de Deus. A nossa escola bíblica dominical, nesse primeiro trimestre, nós teremos 4 classes. A primeira classe é o Deus incomparável. Na verdade, são todas simultâneas, né? Então, o Deus incomparável, que é esta aula de hoje. Teremos também a história da redenção, uma outra classe, que o pastor Rafael está dando essa aula agora. Desculpa, não é o Rafa, não. O Rafa está dando, o pastor Rafael está dando a jornada cristã. E o Leonardo, sim, está dando a classe A História da Redenção. E temos também uma classe especial para os adolescentes com o tema Vivendo Acima da Média. Então, esses 3 temas aqui, nós dividimos para os adultos e jovens uma ênfase teológica, uma ênfase bíblica e também uma ênfase na vida cristã prática. Então, você que está fazendo essa classe, no próximo trimestre, você terá a oportunidade também de ter classes com ênfase bíblicas e práticas. Mas seja muito bem-vindo aqui à nossa aula, então, de O Deus Incomparável, na ênfase da teologia sistemática. Eu já passei na semana passada para vocês a nossa ementa. Fizemos a primeira aula, que foi uma apresentação, e compartilhamos a ementa. E aqui está diante de vocês o que nós vamos trabalhar. Para essa aula de hoje, que é a segunda aula, nós vamos trabalhar um pouquinho mais um aprofundamento da introdução e da fundamentação. E eu quero ver hoje com vocês também os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis do nosso Deus. E aí, a partir da terceira aula, a gente vai entrar em si nos atributos de Deus e teremos um total de 11 aulas nesse primeiro trimestre, tá bom? Nós temos 3 livros que são recomendações e referência. O livro do Jen Wilkin, O Incomparável, da editora Fiel, é o nosso livro base. E os outros 2, tanto do John MacArthur e do Pink, são livros complementares para ajudar você a aprimorar a sua leitura, o conhecimento. Então, se você puder adquiri-los, também seria muito bom. Deixa eu começar aqui, então, com essas definições. Primeiro, lá em cima, diz que Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Todas as descrições ainda são limitadas, pois Deus é incompreensível ao nosso entendimento. Todavia, tudo o que podemos e precisamos conhecer sobre Deus, Ele mesmo nos revelou através da natureza, através da sua palavra
e através da pessoa de Jesus. Então, nós podemos conhecer a Deus. Nós devemos conhecer a Deus. E Ele se revela. Nós conhecemos a Deus a partir daquilo que Ele mesmo se revela ou se revelou a nós. E mais à frente a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, a revelação na natureza, na palavra e na pessoa de Cristo. Veja essa breve definição que está aí à sua tela, sobre a definição de que é um atributo. Eu peguei essa definição do Steve Lawson e ele diz o seguinte sobre essa palavra atributo. Os atributos é tudo aquilo que mostra o caráter, a essência, as qualidades. Então, atributo é tudo aquilo que mostra sobre a pessoa. E no nosso caso aqui, sobre a pessoa de Deus. Ao estudarmos os atributos de Deus, nós queremos então compartilhar com vocês e aprender mais sobre o caráter de Deus, a essência de Deus, as qualidades de Deus, a pessoa de Deus. É bem verdade também que em algum momento nós vamos ver as obras de Deus, as ações de Deus. Mas o estudo dos atributos é para mostrar essencialmente isso. Quem é Deus, a sua pessoa, o seu caráter e a sua essência. No livro Catecismo Nova Cidade, que é um resumo do Catecismo Maior, tem a pergunta: quem é Deus? Passa os seus olhos aí na tela e veja aí o que está escrito do nosso Catecismo Menor. Diz assim, né? Deus é o Criador e o sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e na sua perfeição, em sua divindade, em sua glória, em sua sabedoria, em sua majestade, em sua justiça, em sua verdade. Então, nós estamos aqui buscando conhecer e aprender desse Deus criador e sustentador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para a glória dele. Por isso, Ele é esse ser esplêndido, maravilhoso, na qual definimos aí. E perceba ali na sua tela, eu fiz um destaque em azul, dizendo que nada ocorre exceto por meio dele e por sua vontade. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias de crise, dias difíceis, dias de pandemias, do coronavírus, de tudo isso que está passando por nós, é tão bom a gente lembrar da nossa confissão de fé, da palavra de Deus, dizendo que nada ocorre se não ser por meio dele. Sem a permissão dele, sem a vontade dele, nada pode acontecer. Nós estamos seguros, nós estamos sustentados. E não só nós, toda a criação, todo o mundo está sustentado e guardado e está sendo dirigido por esse Deus eterno, infinito, imutável e glorioso. Isso deve nos dar descanso. É sobre ele. Essa aula, esse curso é sobre Deus e a sua pessoa, a sua glória e majestade. Ainda o Steve Lawson, ele faz a seguinte declaração: há muitos equívocos sobre Deus e seus atributos. Deus revelou seu caráter nas Escrituras. Quanto nós, criaturas finitas, nunca poderemos verdadeiramente compreender completamente tudo que Deus é. Mas devemos estudar o que ele revelou de si mesmo em sua palavra. A nossa base é a palavra de Deus. Deus se revelou a nós para que nós possamos conhecê-lo por meio da sua bendita palavra. Ainda uma citação do John MacArthur diz o seguinte: não existe nenhum alvo mais sublime e mais elevado do que a busca do conhecimento crescente e íntimo do Deus que criou os céus e da terra. O MacArthur está nos lembrando aqui que
conhecer a Deus, conhecer a majestade, a glória, os atributos de Deus deve ser algo muito caro para nós. Deve ser o alvo mais sublime, mais elevado para nós. Não há algo mais precioso para conhecermos que não seja esse Deus glorioso, esse Deus bondoso. Então, o nosso crescimento tem que ser crescente, contínuo, cada dia, para conhecer mais desse Deus infinito e maravilhoso. Eu gosto demais desse texto de Jeremias, capítulo 9, o verso 23 e o verso 24. Veja o que diz a bendita e santa palavra do Senhor. Jeremias 9, 23 e 27. Se você não está conseguindo anotar todos os slides, fica tranquilo. Eu vou salvar isso em PDF e vou mandar no grupo, lá no grupo de WhatsApp da nossa IBD, tá bom? Você vai ter todos os slides em PDF para facilitar. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto o quê? Glorie-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdias, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, Jeremias aqui nos lembrando que há um motivo para nos gloriarmos. Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é na nossa riqueza, não são nos nossos títulos, não é naquilo que nós somos ou no que temos. Se nós, filhos de Deus, temos algo para nos gloriar, é nos gloriar em conhecer e saber quem é o Senhor. Perceba que eu coloquei um azul aqui para as duas palavras conhecer e saber. São duas palavras diferentes. A palavra conhecer, a palavra hebraica para conhecer, é a mesma palavra que o autor de Gênesis diz no capítulo 4 que Adão coabitou, conheceu a sua esposa. Ou seja, o texto quer relatar para nós de Gênesis que Adão teve um relacionamento íntimo com a sua esposa. E o autor bíblico aqui de Jeremias diz que o nosso conhecer a Deus é um relacionamento íntimo. Nós temos que buscar isso, nós temos que almejar isso, um relacionamento íntimo com esse nosso Deus. E perceba, a segunda palavra é saber. Agora, o saber aqui envolve o intelecto, envolve o conhecimento, envolve a leitura, envolve o estudar, envolve a busca. Perceba, então, que as duas coisas andam juntas. Tem muitas pessoas que dizem que estudar teologia, estudar doutrina, isso não tem valor, isso é só para encher a cabeça de informação. Não, isso está completamente equivocado. Nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos a teologia, teologia, estudo de Deus ou sobre Deus que está revelado na Escritura. Nós estudamos para conhecê-lo, para que o nosso relacionamento com ele se aprofunde, para que nós possamos estar maravilhados por ele, conhecê-lo, saber quem ele é. Então, essas duas coisas não podem se separar. O conhecer, porque nos leva a uma profundidade, e o saber é que nos leva ao conhecimento, à profundidade com Deus. É por isso que nós propomos essa classe aqui, esses estudos, para que através do nosso intelecto, através do nosso conhecimento, nós conheçamos o Senhor para ter uma intimidade com o Senhor. Maravilhoso esse texto, não é verdade? Ainda no Antigo Testamento, o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa,
e ele descerá sobre nós como a chuva da primavera que rega a terra. O profeta Oséias ali estava exortando o povo de Deus que estava tendo um conhecimento, um relacionamento com o Senhor superficial. E Oséias está conclamando ali, em nome de Deus, ao povo, a um conhecimento mais profundo, mais íntimo. E o Oséias nos lembra que, por isso que ele usa a palavra prossigamos, é algo contínuo, é algo crescente. A nossa relação com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor tem que ser crescente. Por isso é que prossigamos, continuemos. É por isso que nós continuamos a estudar, a se debruçar sobre a palavra, a ler, a buscar a sã doutrina, porque nós queremos prosseguir conhecendo o Senhor. E não há maneira maravilhosa, o melhor, do que conhecermos o Senhor por meio da sua palavra, os seus atributos. Há uma citação do Packer aqui. Eu estou trabalhando toda a fundamentação, tá bom? Essa aula hoje é uma aula de fundamentação. A citação do Packer aqui diz o seguinte: conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Uau! Profundas palavras do teólogo Packer aqui, né? Ele diz que quem não conhece esse Deus, seja conhecimento pelo intelecto que leva para aquela profundidade e aquela relação que eu disse anterior, a pessoa vive uma vida desesperada, decepcionada. Tudo se torna louco e estranho e fora do lugar nesse mundo. Continua Packer. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeços, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção, não entendendo aquilo que o rodeia. Infelizmente, há tantos cristãos assim, que por desconhecerem a Deus, por desconhecerem os atributos de Deus, vivem a tropeções, vivem como cegos, batendo a cabeça sem rumo, sem direção, como se estivessem andando com as suas próprias intenções e suas próprias ideias. Estão perdidos. Mas nós não devemos ser assim. E Packer conclui dizendo: deste modo, poderão desperdiçar sua vida e perder a sua alma. Pessoas que não colocam o conhecimento de Deus como algo crucial na sua vida estão desperdiçando a sua vida. Estão até desperdiçando a sua própria alma. Por que estudar, então, os atributos de Deus? Eu coloquei aqui 3 razões. Primeiro, estudar os atributos de Deus, sua cosmovisão é a partir da sua visão sobre os atributos de Deus. É importante estudarmos os atributos de Deus para termos uma cosmovisão, uma visão de mundo baseada, pautada nos atributos de Deus. Isso vai nos clarear, isso vai nos fazer discernir, entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então é muito importante a nossa formação com os atributos de Deus para nos dar uma cosmovisão cristã, bíblica. Em segundo lugar, conhecer os atributos de Deus molda o nosso pensar, cosmovisão, molda o nosso falar, o nosso agir, o nosso viver, o nosso adorar. Quando a gente começa a conhecer a Deus progressivamente, continuamente, como disse Oséias, nós somos moldados. O nosso falar muda, a nossa reflexão muda, a nossa vida muda, a nossa adoração muda. Há tantos crentes que têm uma adoração tão frágil, uma adoração tão rasa. Por quê? Porque eles desconhecem os atributos de Deus, eles desconhecem o Deus que os salvou. Então é fundamental a gente aprender sobre os atributos de Deus
para sermos moldados para uma transformação da nossa vida, uma transformação da nossa cosmovisão. Mas também, em terceiro lugar, porque é importante a gente estudar os atributos de Deus, diz assim: uma visão errada sobre Deus leva-nos a crer de modo errado. E crer de modo errado leva-nos a viver de modo equivocado. Se você tem uma visão errada sobre Deus, você vai viver uma vida equivocada. Uma doutrina errada leva a uma prática cristã errada. E uma prática cristã errada leva a uma vida equivocada, a uma vida que não honra a Deus, uma vida que não glorifica a Deus, uma vida que não desfruta de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Por isso eu quero te encorajar a continuar no estudo dos atributos de Deus nessa classe, a aprender mais de Deus. Se possível, comprar os livros, ler os textos nas quais nós estamos compartilhando com vocês, depois se aprofundar e ir e caminhar nesse prossigamos em conhecer a Deus. 3 verdades importantes aqui, basilares, para que a gente possa continuar. Primeiro, os atributos e a Trindade. Nós cremos em um só Deus, mas esse único Deus são 3 pessoas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os 3 são um. E os atributos, porque nós estamos falando aqui dos atributos de Deus, mas na verdade são os atributos da Trindade. Porque os atributos, todos os atributos que nós vamos ver de Deus estão no Filho. Os atributos do Filho estão no Espírito. Os atributos do Espírito Santo estão no Deus e Pai. Então, toda a Trindade por completa tem essa essência, tem esse caráter, tem essas qualidades. Não é que o Pai tem um atributo e o Filho tem um outro atributo. O Pai tem uma função, o Filho tem uma função. Não foi o Pai que morreu na cruz. Não é o Pai que intercede por nós, é o Filho. Mas quando estamos falando sobre atributos, Pai, Filho, Espírito Santo, todos eles, os 3, que é um só Deus, têm todos os atributos de maneiras similares, de maneiras iguais. Isso é uma verdade muito importante. Não podemos fazer aqui uma variação. Os atributos do Pai, os atributos do Filho, os atributos do Espírito Santo. Não. São os atributos da Trindade. Tá bom? Isso é muito importante para a base das nossas aulas. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Segunda verdade aqui importante para a nossa base. Os atributos da Trindade são eternos, completos e infinitos. O que eu quero dizer com isso? Que esses atributos, como Deus é infinito, Deus é eterno, Deus não é um ser criado, esses atributos são de Deus, estão com Deus, é a essência de Deus desde a eternidade. Eles são completos. Eles não podem ser acrescentados. Eles não estão em desenvolvimento. Eles não estão em aperfeiçoamento. O amor de Deus é completo, porque o amor é eterno, é infinito. Então, quando nós estamos falando de qualquer atributo da Trindade, lembre-se disso. Deus é amor desde a eternidade. E é um amor completo. Não é um amor que vai melhorando. Não é um amor que pode diminuir. Deus não pode deixar de nos amar. Deus não pode nos amar mais e nem nos amar menos. Porque Ele nos amou desde a eternidade, porque Ele é amor. Então é muito importante você ter essa base aqui, que os atributos de Deus, da Trindade, são eternos, completos e infinitos. Eles não aumentam, eles não diminuem, perdão. Eles são completos e perfeitos.
A terceira verdade, os atributos da Trindade são inseparáveis. Assim, vou dar o exemplo do atributo aqui da santidade da Trindade, a santidade como um atributo de Deus. Então, eles estão conectados. Deixa eu botar uma tela aqui, talvez isso vai melhorar para você. Nós não dividimos os atributos de Deus. O atributo do amor de Deus é um amor santo. Então, eles estão conectados. A gente não pode dizer que Deus é 35% amor, 29% de santidade, 11% de justiça. Não. Está tudo conectado. O amor de Deus é santo. A ira, que também é um atributo de Deus, é uma ira santa. Não é uma ira pecaminosa. É uma ira santa. Por exemplo, o poder de Deus é um poder santo. Então, a gente pode conectar todos os outros atributos a qualquer um desses atributos. A justiça de Deus é uma santa justiça. Ela age com santidade. A ira é santa, o poder é santo, o amor é santo. E, como eu disse, são inseparáveis. Eles estão conectados. São todos juntos. Amor, perfeição, poder, majestade, justiça, ira, glória, são todos eles juntos. E cada um deles estão conectados uns aos outros. Ok? Então, essas três verdades são muito importantes para a gente fazer uma boa fundação aqui para a nossa construção. Mais um pouquinho de água. Perdão. Então, a pergunta aqui: é realmente possível conhecer a Deus? Sim, é possível conhecer a Deus. Veja as palavras de Jesus no Evangelho. Jesus, no capítulo 17 de João, está fazendo a oração que nós chamamos a oração sacerdotal. Jesus diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes, os discípulos de Jesus, compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Percebe? Jesus dizendo: eu fiz com que os teus discípulos, os teus filhos, os meus discípulos, também pudessem te conhecer. Eles conheceram a ti, Pai, por meio de mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer de uma maneira mais ampla, completa, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É para isso que Jesus esteve entre nós. É por isso que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, pisou nessa terra para nos revelar o Pai, para que nós pudéssemos conhecê-lo, para que a gente pudesse conhecer o Deus invisível na pessoa de Jesus, o Deus agora encarnado. Jesus veio a esse mundo, sim, para morrer pelos nossos pecados e salvar. Mas ele veio a esse mundo também, para que a gente pudesse conhecer mais desse Deus. O catecismo belga, o catecismo reformado belga de 1561, diz o seguinte para nós: nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante os nossos olhos é como um livro formoso. Linguagem bonita, né? E que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letra que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus. Isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, 20. Então, o que o catecismo belga está dizendo aqui é que Deus se revela
com beleza através da criação, através do ser humano, através das ações grandes e pequenas. Deus mostra à humanidade os seus atributos invisíveis, como seu poder, sua divindade. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos aqui 1:20 que isso faz com que os homens sejam indesculpáveis diante de Deus. Deus revela. Então, diante disso, nós poderíamos dizer que todos os homens têm uma certa revelação de Deus, porque a natureza revela sobre isso. Todos esses atributos são suficientes para convencer o homem e torná-los indispensáveis. Mas a confissão belga ainda continua aqui. O segundo meio, Deus se fez conhecer ainda de maneira mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra. Isso é, tanto quanto nós é necessário nesta vida para a sua glória e para a salvação daqueles que lhe pertencem. Deus se revelou na natureza, Deus se revelou através das ações da criação, mas, sobretudo, ele se revelou através da natureza. Nós chamamos, na teologia sistemática, das duas revelações, revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é essa revelação por meio da natureza, e a revelação especial é a revelação por meio da palavra de Deus e por meio do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui. A base do texto do Salmo 19, de 1 a 4, vai dizer para nós isso, que essa revelação geral. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia, discurso outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra e deles não se ouve som. A gente não vê palavras, a gente não vê linguagem, a gente não ouve som. No entanto, diz o salmista, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs ele a sua boa mão. Então a natureza revela essa grandiosidade, essa majestade, essa glória do Deus invisível. Então todos os homens são indesculpáveis. É isso que o Paulo trabalha também em Romanos capítulo 1, de 18 a 20. Mas a revelação agora especial. Então, por meio da natureza é a revelação geral. Mas agora a revelação especial pela pessoa de Cristo. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através da revelação aos seus profetas, por meio da sua palavra, e nos últimos dias Deus se revelou por meio do seu Filho. Veja como Colossenses traz isso para nós. Ele é a imagem do Deus invisível. O próprio Jesus diz nos evangelhos, dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Então, Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível. Nós podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Podemos conhecer o caráter de Deus na pessoa de Jesus. Isso nós chamamos de revelação especial. Eu espero que tenha ficado claro para você. Não tenho muito tempo ainda para aprofundar aqui, mas revelação geral, revelação especial, por meio da palavra e por meio de Jesus. Para reforçar aqui o catecismo de Westminster, o catecismo maior, a pergunta de número 6 diz: que revelam as Escrituras acerca de Deus? As Escrituras revelam o que Deus é.
Irmãos, a Escritura, a palavra de Deus não é sobre nós. Não é sobre qualquer outra história. A Escritura existe para nos revelar a pessoa de Deus. É isso que responde o catecismo. A Escritura revela o que Deus é, quantas pessoas há. Nós sabemos que nós temos um só Deus, mas Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que há três pessoas, porque a Escritura nos mostra assim. Mas a Escritura mostra quem Deus é, seus atributos, seus decretos, mas também mostra como esse Deus majestoso, glorioso, decreta e faz tudo. Outros dois conceitos aqui da teologia sistemática, vimos outros anteriores, agora podemos ver os dois atributos de Deus. Deixa eu repetir aqui uma coisa, nós não dividimos os atributos de Deus. A gente faz isso na teologia só para ficar mais didático, tá bom? Os atributos de Deus, como eu disse lá no começo, são indivisíveis. Mas aqui na teologia, porque nós estamos estudando de uma maneira didática, nós dividimos esses atributos para uma melhor compreensão de vocês. Então vamos olhar os atributos incomunicáveis de Deus. O que é isso, pastor? Atributos incomunicáveis. Olha aí na tela. Deixa eu melhorar aqui o meu áudio. Eu disse para vocês que não é fácil, né? Ser pastor, professor virtual. Diz aí, ó, os atributos incomunicáveis são aqueles exclusivos de Deus. Grave isso aí. Os incomunicáveis, Deus não comunicou. Eles são atributos exclusivos de Deus. E apenas Deus tem essas qualidades. E elas não foram transmitidas a nenhum ser criado. São propriedades de Deus, é a essência da Trindade. Deus não compartilhou tais atributos com o homem. Agora, então esses são os incomunicáveis. Os atributos agora comunicáveis, por sua vez, foram impressos na humanidade, na criação. Isso significa que, então, Deus, por tanta graça e tanta bondade, ele compartilhou conosco esses atributos comunicáveis, que são eles: inteligência, vontade. Nós temos vontade porque Deus tem vontade. Nós podemos ter um senso de moralidade porque Deus transmitiu isso para nós na criação. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos ter atitudes e atos com esses atributos, porque esses atributos comunicáveis, Deus compartilhou conosco. Mas os atributos incomunicáveis, Deus não compartilhou conosco. Eu separei aqui alguns para vocês verem como fica isso de maneira, essa divisão. Então, os atributos incomunicáveis. São vários, eu separei só alguns aqui. Independência. Somente Deus é independente. Deus não precisa de ninguém, nenhum de nós. Mas a criação precisa de Deus. A criação precisa de Deus para sustentá-la. Nós, seres humanos, precisamos de Deus. Mas Deus não precisa de nós. Deus não precisa da criação. Ele é independente. Outro atributo incomunicável que Deus não comunicou para nós, que Deus não deu a nós: eternidade. Deus existe desde a eternidade, nós não. Nós passamos a existir. A Trindade é eterna. O próprio Senhor Jesus estava com Deus, João capítulo 1, ele é eterno. Um outro atributo incomunicável de Deus é a imutabilidade. Deus não muda. Faça sol, faça chuva, vem coronavírus, vai coronavírus, muda a economia, nós mudamos, o Brasil muda, tudo muda. Deus não muda. Esse atributo traz descanso para a nossa alma. Deus é imutável. Ele é fiel. Nós somos infiéis. Ele é imutável. Onipresença. Deus está
em todos os lugares. Nós não. Eu estou aqui agora, nesse lugar, dando uma aula para vocês online, mas Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. Então, são alguns de muitos atributos que Deus tem que só pertencem a Ele, a Santíssima Trindade. São aqueles incomunicáveis. E os comunicáveis, como eu já disse, são aqueles de Deus que Ele transmitiu a nós. Amor. Deus é amor, é a essência de Deus. Mas nós também somos capazes de amar, porque Deus imprimiu isso em nós. Conhecimento. Deus sabe tudo e conhece tudo. E Ele nos permitiu ter parte desse conhecimento, porque somos a sua imagem, a sua semelhança. Misericórdia. Deus é o Deus de toda misericórdia. Eu e você, a criatura, e principalmente nós, que agora somos filhos de Deus, nós somos capazes de agir com misericórdia, porque Deus comunicou esses atributos a nós. Justiça. Somos capazes de fazer atos de justiça, porque esses atributos Deus entregou a nós, deu a nós, imprimiu a nós, porque são comunicados. Ok? Nosso tempo está terminando aqui e eu quero encerrar com 3 aplicações aqui para a nossa vida. Então, eu vou aumentar aqui a nossa tela para que você possa encerrar comigo aqui agora nessas 3 aplicações. Estamos estudando, então, os atributos de Deus. E esses atributos de Deus nos levam, primeira aplicação, nos levam a uma adoração intensa. Irmãos, nós fomos criados para adorar a Deus. E se nós não conhecermos a esse Deus, se nós não estivermos maravilhados por esse Deus, a nossa adoração será muito limitada. Só podemos adorá-lo quando nós o conhecemos. Só podemos admirá-lo quando nós conhecemos. Por isso que eu convido, eu conclamo você a se aprofundar, a conhecer a esse Deus de uma maneira mais profunda, mais intensa, para que a sua adoração seja mais robusta. Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. E verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Só podemos adorar a Trindade em verdade quando o conhecemos, quando aprendemos sobre ele, quando estamos mergulhados numa profunda intimidade com ele. Mas a nossa segunda aplicação aqui para a sua vida é que estudar os atributos de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus através da revelação, isso traz também um impacto para a nossa vida cristã. Há tantos crentes que vivem uma vida cristã desajeitada. Deus quer que nós tenhamos uma vida cristã fortificada. E nós só podemos ter uma vida cristã, uma prática cristã sólida, quando nós temos um conhecimento, uma doutrina sólida. Um conhecimento sobre Deus, uma intimidade com Deus, nos leva a uma vida cristã sólida. Então, eu espero que essas aulas, que esses encontros de EBD, que nós vamos falar sobre os atributos de Deus, venha produzir na sua vida coisas práticas. Esse conhecimento passe pelo seu intelecto, desça ao seu coração com paixão, mas também que vá para as suas mãos e para os seus pés, para a prática da vida cristã. E por fim, eu espero, eu oro para que esse conhecimento sobre Deus, esse estudo sobre os atributos de Deus, possa te ajudar na proclamação do Evangelho. Nós não podemos sair por aí proclamando um Deus qualquer. Nós não podemos sair por aí compartilhando, falando de um Deus que é estranho às Escrituras. Quando nós nos aprofundamos no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus,
Nós vamos proclamar o Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, não o Deus da nossa imaginação, o Deus da cultura, o Deus do nosso próprio coração, não. Nós temos que proclamar o Deus da Escritura. Por isso que nós temos que nos debruçar sobre ela e conhecer, para que a gente possa proclamar o Deus verdadeiro. O apóstolo Pedro diz que nós deveríamos estar preparados para responder a todos aqueles que nos indagam sobre a nossa fé. Você precisa se preparar. Você precisa buscar esse conhecimento de Deus para nutrir o seu coração, para nutrir a sua mente com a sã doutrina, para levar você para uma adoração mais profunda e íntima, para fazer com que a sua vida cristã seja pautada numa vida cristã sadia, mas também para você anunciar e proclamar. Para aqueles seus amigos, para aquelas pessoas que vêm questionar a sua fé, para que você esteja preparado para responder quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que alcançou a sua vida, quem é o Deus criador dos céus e da terra, esse que se revelou a nós por meio de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E nessa semana você possa aproveitar, estudar mais um pouco. Os textos estão aí, o PDF vai estar aí. Você possa se aprofundar e desfrutar desse conhecimento de Deus. Podemos orar? Senhor, graças te damos por esse tempo juntos, mesmo separados pela presença física, mas aqui no mesmo Espírito. Queremos aprender mais do Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela a nós. Obrigado porque o Senhor se fez homem na pessoa de Jesus para se revelar a nós. Obrigado pela sua bendita e gloriosa palavra que nos mostra o seu caráter, os seus atributos, a sua maravilha, a sua glória e o seu esplendor. Deus nos atrai mais a Ti. Que possamos, através desses estudos, estar encantados, maravilhados com a sua majestade. Continua a abrir os nossos olhos e o nosso coração para deslumbrar e contemplar toda a sua glória. Fica conosco, Pai. Nos abençoa nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. A gente se vê. Eu não sei. O Deus que sabe tudo sabe. Mas eu espero que a gente se encontre. Se não for presencialmente, será aqui mais uma vez online. Tá bom? Um forte abraço. Que Jesus te abençoe e guarde a sua vida.